do Filho e do Espírito Santo. Amém. Verifiquem se o som está bom, por gentileza. Vamos, como de costume, recitar as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Se o volume estiver bom, avisem, por favor. A nossa transmissão será sobre igreja em saída ou igreja em retirada. Por que esta transmissão com este tema? Porque hoje há uma tendência muito grande de várias pessoas de se retirar. Várias delas vêm perguntar a mim: Padre, será que eu deveria isolar-me comprando uma chácara, vivendo com agricultura e pecuária de subsistência e fugir das cidades grandes, onde existe corrupção, onde é difícil educar os filhos, onde não há segurança, onde é mais difícil viver a religião? Porque a gente não se adequa para um lugar onde todos nós que queremos viver o cristianismo vivamos uma espécie de uma colônia rural. Será que isso é bom, Padre? E alguns perguntam: será que isto é a vontade de Deus? E outros ainda: será que eu estou obrigado a fazer isso, ainda que eu não tenha condições no momento de vender tudo que eu tenho na cidade ou de renunciar aos meus empregos? Essas perguntas, como não acontecem uma nem duas vezes, eu estou vendo que já virou moda, resolvi responder de maneira pública nesta transmissão e espero que vocês, ao receberem as respostas, possam também transmitir aos outros que tiverem dúvidas semelhantes. Em primeiro lugar, a Igreja Católica surgiu de uma cidade, a cidade de Jerusalém. Quando Jesus estava para subir aos céus, disse aos discípulos: não vos afasteis de Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. E assim os discípulos ficaram na cidade, juntamente com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, à espera de que viesse o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre eles, sob formas de línguas de fogo, que os inflamaram e fizeram com que eles saíssem corajosos para pregar o Evangelho onde? Na cidade de Jerusalém. Esta pregação custou perseguições, sobretudo para Pedro e João, que aparecem na primeira linha entre os perseguidos. Eles são presos, levados ao sinédrio, proibidos de falar no nome de Jesus, mas Pedro diz: não podemos deixar de falar daquilo que vimos ou ouvimos. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E assim, embora perseguidos, açoitados com varas, colocados na prisão, os cristãos continuavam em Jerusalém. Qual foi a grande
ocasião para a dispersão dos cristãos para outros lugares além de Jerusalém. Foi o apedrejamento de Estevão. Estevão, diácono, primeiro mártir, morreu fora dos muros de Jerusalém, apedrejado com a anuência do jovem Saulo, que seria depois o grande São Paulo. Por causa da perseguição que houve na cidade, os cristãos então se dispersaram e foram para outros lugares. Filipe foi evangelizar a Samaria. Depois, o jovem Saulo conseguiu carta de apresentação, de recomendação dos sumos sacerdotes para ir até Damasco a fim de prender homens e mulheres que seguissem aquela doutrina. Foi aí que ele se converteu, ele foi batizado, tornou-se o apóstolo Paulo, e então a notícia chegou até Barnabé. E Barnabé resolveu trazer Saulo lá de Tarso para a recém-fundada igreja de Antioquia. Vejamos como é que os Atos dos Apóstolos falam sobre isso. Aqueles que haviam sido dispersos, eu estou lendo Atos, capítulo 11, versículo 19. Desde a perseguição que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sireneus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número, abraçando a fé, converteu-se ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia da Síria. Quando ele chegou, viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor, com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, aquele recém-convertido. De lá, encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante um ano inteiro conviveram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Eu acabei de ler o capítulo 11 até o versículo 26 dos Atos dos Apóstolos. Este apelido de cristão foi dado àqueles que seguiam a Jesus porque passaram a considerar a palavra Christos não como um adjetivo que quer dizer ungido, mas como um nome próprio. Aqueles que seguem alguém chamado Christos vão ser chamados de cristianos, né? No plural, cristianoi. Então, cristãos foi um apelido que pegou para aqueles que seguiam a Jesus Cristo, usando-se a palavra Cristo agora como nome próprio. E onde os cristãos viviam? Como eu disse, começaram em Jerusalém, espalharam-se até a Antioquia e depois as 4 viagens missionárias de São Paulo têm como ponto de partida Antioquia. E onde ele percorre? Ele percorre a Europa, ele percorre a Ásia, fundando comunidades, igrejas, dioceses,
e depois escrevendo cartas para elas, que compõem o Novo Testamento. Nós temos a comunidade de Éfeso, a comunidade de Filipos, na Macedônia, a comunidade de Corinto, na Acaia, a comunidade de Tessalônica, e temos a comunidade de Roma, que não foi fundada por São Paulo, ela era governada por Pedro, mas São Paulo escreve ela uma carta grande, porque tinha muitos amigos lá. Não esqueçamos também da carta aos Gálatas. Tudo isso são cidades onde havia cristãos. Os cristãos moravam em cidades? Sim, moravam. Será que eles não se refugiavam nos campos para ficarem livres da corrupção do Império Romano? Não, a história não fala disso. A cidade de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, cheia de idolatria e de prostituição, foi uma comunidade que deu muito trabalho a Paulo e para a qual ele escreveu 2 cartas que chegaram até nós e mais ainda 2 que se perderam. Existe a carta 0 aos Coríntios, que se perdeu, a primeira carta, uma outra carta entre a primeira e a segunda, chamada Carta das Lágrimas, que se perdeu, e a segunda carta aos Coríntios. Ao todo foram 4, chegaram até nós 2. Essas cartas que São Paulo escreveu à comunidade de Corinto tratam de diversos assuntos. A participação em banquetes idolátricos, o uso de carnes sacrificadas aos ídolos que sobravam da idolatria e eram vendidas nos mercados, a fornicação, a prostituição, o incesto, o caso de um incestuoso que vivia entre eles. Tudo isso São Paulo fala, explica, adverte. Mas uma coisa que São Paulo não diz é: deixem a cidade de Corinto, vão para as aldeias, vão para os campos, vão se isolar, vão viver entre os bons e deixar que os pagãos se corrompam ou morram na sua corrupção. Isto não, porque a igreja formada de cristãos, ela é sal da terra. E o sal conserva os alimentos, impedindo que eles se corrompam, ao mesmo tempo que lhes dá sabor. A igreja é luz do mundo. Neste mundo de trevas, os cristãos são luminosos e fazem uma grande diferença no meio de tanta escuridão. A igreja é fermento na massa. Nessa massa composta de tanto trigo moído, um pouquinhozinho de fermento faz a massa crescer. Nunca houve, que eu saiba, uma ordem bíblica vinda do Senhor ou dos discípulos de que os cristãos se isolassem pelo prazer de se isolar. É verdade que houve e sempre haverá cristãos com diversas vocações, entre elas a vocação monástica, a vocação eremítica, a vocação de vida puramente ou predominantemente contemplativa, e tudo isso são riquezas da igreja. Mas eles se isolam não pelo prazer do isolamento, mas para ter um contato mais íntimo com Deus e orar por toda a igreja. Ocorre que famílias, pessoas que se casam, que procriam, que têm muitos filhos, é muito difícil você exigir delas, e muito mais ainda, pensar que Deus está exigindo que tais pais e mães tenham que abandonar as grandes cidades para comprar chácaras, para ir a fazendas e para viver de uma agricultura de subsistência. Para vocês não pensarem que isso é só uma opinião minha, vejamos aqui o que diz Santo Ambrósio sobre a fuga do mundo. Santo Ambrósio era bispo de Milão no século IV
e as suas pregações ajudaram na conversão de Santo Agostinho. Santo Ambrósio, no seu tratado sobre a fuga do mundo, ele diz: fujamos daqui. Podes fugir com o espírito, embora permaneças com o corpo. Podes ficar aqui e estar ao mesmo tempo junto do Senhor. Se teu coração estiver unido a Ele, os teus pensamentos se fixarem nele, se percorrerem seus caminhos, guiado pela fé e não pelas aparências, se te refugiares junto dele, que é nosso refúgio e nossa força, como disse Davi, eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Já que Deus é o nosso refúgio e Deus está nos céus e no mais alto dos céus, é preciso fugir daqui para as alturas, onde reina a paz, onde repousaremos de nossas fadigas, onde celebraremos o banquete do grande sábado, como disse Moisés. O repouso sabático da terra será para vós ocasião de festim. Descansar em Deus e contemplar as suas delícias é, na verdade, um banquete cheio de alegria e felicidade. Fujamos como os cervos para as fontes das águas. Que a nossa alma sinta a mesma sede de Davi. Qual é esta fonte? Escuta o que ele diz. Em vós está a fonte da vida. Diga minha alma a esta fonte, quando terei a alegria de ver a face de Deus? Porque a fonte é o próprio Deus. Santo Ambrósio convida-nos a fugir daqui, elevando nossos corações ao alto, como nós dizemos em cada Santa Missa no prefácio. O povo responde: o nosso coração está em Deus. Embora estejamos aqui, nós temos o nosso coração nas coisas do alto e a elas é que nós aspiramos, não as da terra, porque nós morremos pelo batismo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos com Ele revelados na sua glória, mas por enquanto devemos deixar tudo aquilo que pertence à terra, ambições, desejos maus e a avareza, que é uma idolatria. Acabei de citar de cor, mais ou menos, um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. Portanto, se devemos fugir, não é fugir fisicamente, é fugir espiritualmente. Você pode estar com o coração no alto, mesmo que você esteja numa cidade turbulenta, mas você precisa de uma capela, precisa de um sacrário e precisa de acordar cedo para fazer silêncio, para ouvir Deus falar. Naquela hora em que os raios do sol ainda estão fraquinhos, em que o ruído dos pássaros se ouve bem, mas não se ouve ainda o ruído de pessoas chamando. Aquela hora é a hora dos favores divinos. É a hora em que o salmista mandava que nós levantássemos. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Esta aurora existe no campo, mas existe na cidade também. Existe nas montanhas, existe nas catedrais, existe na capela, perto de onde você mora. O que devemos pedir é que nunca nos falte este pão da vida. Senhor, dá-nos sempre deste pão, pediam os judeus. E a samaritana: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais a ter sede. Esta água é a graça. Este pão é a Eucaristia. Se não nos faltarem os sacramentos e se não nos faltar o sacrifício eucarístico, podemos estar onde estivermos, estaremos em paz.
Não é a paz que o mundo traz, mas é a paz que Jesus prometeu. Peço licença para contar pela enésima vez uma história de dois pintores que foram chamados para representar a paz. Um deles pintou um lago de águas tranquilas e disse: para mim isto é a paz. O outro pintou uma cachoeira de águas turbulentas, mas no penhasco desta cachoeira havia um galho. Na ponta daquele galho havia um ninho. E dentro do ninho havia alguns filhotes de passarinho aconchegados sob as asas da mãe. O segundo pintor disse: para mim isto é a paz. O primeiro pintor pintou a paz que o mundo traz. É aquela paz de ausência de turbulências, de aplausos, de nenhuma perturbação, porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu e não vos incomodaria. O segundo pintor pintou a paz trazida por Cristo. É a paz de quem vive num mundo cheio de turbulências, mas está tranquilo, porque está aconchegado interiormente. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não como vou a dar o mundo. A paz que Jesus dá, o mundo não pode dar, e que bonito, não pode também tirar. Esta paz que nós já temos aqui, ela não será destruída, ela será completada no céu. Assim como a alegria que só nós temos, não será destruída, mas se transformará na felicidade eterna. Nós aqui, cristãos, se vivemos em estado de graça e cultivamos a vida interior, já temos as primícias da eternidade. Isso é que é maravilhoso. Se moramos na cidade ou no campo, se moramos em cidades grandes ou pequenas, isso é secundário. É melhor cada um frutificar onde Deus plantou, produzir frutos naquele lugar. Você é mãe de família? Seja uma boa mãe de família. Cuide dos seus filhos, você está praticando todas as obras de misericórdia. Você está dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, está vestindo aqueles que não têm roupa, está consolando os aflitos. Toda mãe consola o filho que está chorando. Você não precisa ficar preocupada. Não, eu tenho que sair, tenho que... Calma, a sua casa é o seu lugar de missão. Os seus filhos são os primeiros a serem evangelizados. E Deus vai olhar para a senhora, que é uma boa mãe, e vai dizer: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. A santidade não é complicada. Nós devemos nos santificar naquilo em que nós fomos chamados. Vamos ver o que é que a carta a Diogneto fala sobre os primeiros cristãos. Mas que carta é essa? Bem, é um documento muito precioso do segundo século. Não sabemos qual é o autor, quem foi que escreveu, e nem sabemos quem é esse Diogneto, que é o destinatário. Mas é um documento de valor histórico inestimável, porque o autor da carta fala de como são os cristãos e como eles vivem no mundo sem ser do mundo. Os cristãos, diz o autor da carta, não se diferenciam dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir,
quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum, como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda a pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda a gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Interessante. É difícil traduzir. Alguns traduzem não rejeitam os fetos, porque pode-se entender aqui que os cristãos, ao contrário dos pagãos, não praticavam o aborto e o infanticídio. Infanticídio também era muito comum. O aborto é uma prática complicada. O infanticídio é mais simples, porque a criança já nasceu. É mais fácil matá-la. E os antigos não faziam muita diferença entre uma coisa e outra, o que, aliás, é bem lógico. Hoje nós nos admiramos que o australiano Peter Singer, defensor do aborto, também defenda o infanticídio, mas ele é lógico. Quem defende um não tem nenhuma razão de não defender o outro. Os cristãos não praticavam nem o aborto nem o infanticídio. Têm em comum a mesa, não o leito, ou seja, eles têm os bens em comum de alimentação, mas mantêm a fidelidade conjugal, ao contrário dos pagãos. Olha como eles são diferentes. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é o céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seus gêneros de vida superam as leis. Amam a todos, e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas nos meios dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra como a estrangeiros, e os pagãos os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. Interessante é cidades. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo. Contudo, sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõe a seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos
constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Vejamos, se queremos ser cristãos, não devemos fugir pelo prazer de fugir da cidade, nem devemos ficar preocupados. Nossa, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar alimentação. Vamos, calma. Para cada dia basta o seu cuidado. E estas coisas são os pagãos que procuram de maneira desenfreada. Quando Jesus enviou os 12 discípulos em missão, vejamos o que diz São Mateus, no capítulo 10, versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para uma terceira. Esta partezinha falta em alguns manuscritos. Ela está aqui na Bíblia de Jerusalém, mas talvez na sua Bíblia ela falte. Se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para uma terceira. Seja como for, Jesus não diz fugir para o campo, fugir para outra cidade. Por quê? Porque o cristão está aí para evangelizar. E as pessoas costumam estar em cidades. O campo se caracteriza pela baixa densidade demográfica. O campo é um lugar onde mora pouca gente. Na cidade, eles estão mais aglomerados, para usar uma palavra dos tempos de Covid. Então, é no lugar das aglomerações que o cristão deve viver para ser sal, para ser fermento, para ser luz. Não estou dizendo com isso, e nem quero dizer, que ninguém esteja proibido de ir para o campo. Não. Só estou querendo dizer que não se deve ter isso como uma febre, como uma exigência, muito menos como um mandamento divino. Claro que não. O cristianismo é simples, a gente é que complica. Aliás, eu já falei para vocês de onde veio a palavra cristão. Foi um apelido que os não cristãos deram aos discípulos de Jesus na cidade de Antioquia. E a palavra pagão, de onde vem? Pagão vem de pagos. Pagos quer dizer aldeia, um distrito rural. E os pagãos, ou seja, paganos, é o campesino, é o aldeão, é aquele que mora numa zona rural. Por que os pagãos passaram a receber esse nome derivado de campo, derivado de ambiente rural, em contraposição aos que eram urbanos, que habitavam na urbs, na cidade? Por quê? Porque o cristianismo se desenvolveu nas cidades. Ele depois tomou conta até da capital do Império Romano, Roma. E com o Edito de Milão, do imperador Constantino, já no século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império. Aqueles que não eram cristãos e que praticavam o culto aos ídolos, os politeístas, estes passaram a ser chamados pagãos. Por quê? Porque os que moravam nos campos foram os que, com mais resistência, abraçaram a religião cristã. Enquanto os que estavam nas cidades aderiram com mais facilidade, os que estavam no campo, nas aldeias, pagos, os paganos, esses resistiram, demoraram. Portanto, não é verdade dizer que o cristianismo é uma religião rural. Ela teve origem urbana, mas também seria exagero dizer que o cristianismo é uma religião urbana. O cristianismo é para todos. O cristianismo é católico. Católico quer dizer universal. Onde você estiver, dê frutos. Cada um fique na condição em que foi chamado. É assim que dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Assim, onde você está? Se for ali que Deus quer que você dê frutos, ótimo.
Isso não exclui, nem pode excluir, que você seja chamado de um lugar para outro para ser missionário, claro, mas você vai se deslocar de um lugar para o outro para evangelizar almas, não para fugir delas. Você vai ser fermento, luz e sal. Você não vai fugir para ficar imune. Então, hoje está na moda você fugir do vírus. Vamos fazer um confinamento. E em vez de ficar confinado na minha casa, na cidade, eu vou me confinar numa chácara, onde ficarei ao abrigo do vírus. O único lugar seguro é o céu. E aqui na terra, o que há de mais parecido com o céu é uma capela com um sacrário onde há o Santíssimo Sacramento. É a única coisa que a irmã Lúcia de Fátima queria. Quando ela foi para o Carmelo de Coimbra, bastava o sacrário. A mesma coisa fazia Santa Teresa de Calcutá. O sacrário, o crucifixo e as palavrinhas tenho sede embaixo do crucifixo era o centro da vida dela e de suas irmãs, que lá auriam sua energia para ir até os pobres, naquela cidade turbulenta de Calcutá, conhecida como cidade pesadelo. Portanto, nada de mal ir para a cidade, nada de mal ir para o campo, mas não há nenhum mandamento divino, nem eclesiástico, para você fazer isso. É importante a gente não ir além daquilo que Deus exige para nós. Porque se é verdade que temos que fugir das ocasiões próximas de pecar, e eu quero ser o primeiro deles a fazer isso, também é verdade que não devemos fugir dos homens a quem Deus quer que nós convertamos. Não podemos deixar o pecado e deixar o pecador abandonado ao próprio pecado. Se eu, padre, ficar comodamente aqui na minha casa enquanto os outros estão morrendo por falta de conhecimento, eu vou ter que responder diante de Deus por eu ter fugido da minha missão, claro. Se eu, padre, não quiser visitar os doentes de Covid por medo de que eu vá pegar esta doença que eu considero mortal, eu vou ouvir de Jesus, o bom pastor: você não deu a vida pelas ovelhas que são minhas. Eu morri por você e você não morreu pelas ovelhas que lhe foram confiadas. Medroso, preguiçoso. Eu não posso ser uma igreja em retirada. Eu tenho que ser, como dizia o Papa Francisco, uma igreja em saída. Neste tempo em que tantos estão morrendo de Covid por pura falta de tratamento precoce, porque não dão os remédios adequados na hora adequada, porque mandam os pacientes irem para casa tomar xarope para tosse e dipirona para febre, o que é um crime, e só voltarem quando estiverem já numa fase que não há muito o que fazer. Neste momento, o que nós podemos e devemos fazer? Bem, se pudermos orientar as nossas autoridades civis, prefeito, governador e médicas, sanitárias, para que eles nos deem aquilo de que nós precisamos, ótimo, façamos isso. Mas isso não dispensa a visita aos hospitais. Eu quero dizer o que já disse em outra transmissão ao vivo, que esta doença tem cura. E a cura é muito fácil. Porém, estão nos sonegando os meios naturais que Deus deu para curá-la. Vou repetir o que já falei. Quando eu participei do acampamento de janeiro, o acampamento de férias da comunidade Famílias Novas, eu não peguei Covid. Mas um número bom de pessoas pegou essa doença, aproximadamente 25. Você já deve estar percebendo, padre, quantos morreram? Nenhum. Quantos ficaram internados? 0. Quantos foram receber intubação? Nada, absolutamente nada. Mas por quê?
porque logo que eles sentiram os primeiros sintomas, em vez de tomarem remédios inócuos para febre ou para tosse, em vez de ficarem esperando o resultado dos testes, porque não dá tempo de esperar resultado, eles tomaram um tratamento precoce que dizem aí que não funciona. Mas funcionou. E ninguém teve nenhuma complicação, ninguém foi para o hospital, nem deixou sequelas. Porém, eu conheço uma senhora aqui da minha cidade que recebeu tarde demais o tratamento adequado. Inicialmente, mandaram que ela fosse para casa com paracetamol e xarope. Depois, quando a situação dela se agravou, aí sim ela foi internada. Quando ela foi internada, eu entrei em pânico. Fiquei apavorado. O que eu vou fazer? Porque quem é internado em essa época de Covid, geralmente fica desamparado. Não deixam o padre entrar lá. E depois que colocam a máscara de oxigênio, se o estado se agrava, levam para a intubação. E depois que é entubado, o que sobra dessa pessoa? Porque quase sempre, vamos dizer quase sempre, mas em boa quantidade dos que são entubados morrem, né? Então, o que significa isso? Eu fiquei apavorado. Meu Deus, será que eu vou celebrar a missa de sétimo dia de uma pessoa sem nem sequer poder olhar para o cadáver dela, sem nem sequer poder me lembrar de que fazer necrópsia e saber que aquela pessoa é de fato aquela... Ai, Jesus! Fui correndo tentar visitá-la, pensando, não vou me deixar entrar. Mas me deixaram. E quando eu pude atender a confissão dela, que coisa linda, dar-lhe a unção dos enfermos, eu percebi como naquele hospital as vítimas do descaso pela nossa saúde estavam precisando de assistência espiritual. Não só eu pude atender a confissão desta senhora, dar a unção dos enfermos, mas os médicos, as enfermeiras, os profissionais todos disseram, padre, atende esse outro aqui, atende mais esse, atende mais aquele, vai lá na UTI, vai lá naquela enfermaria. Eu fui obrigado a passar a manhã inteira percorrendo aquele centro de internação, porque eles não só não estavam contra o padre, mas estavam sedentos. Nós, padres, temos que ir ao encontro de quem tem sede. É muito cômodo dizer, eu não vou para o próprio bem seu. É para o seu bem que eu vou ficar em casa. Não. A gente, para o bem do outro, deve sair de casa. Deve sair de si. A gente deve ser uma igreja em saída. Porque quem fica acomodado em si próprio receberá aquela advertência, servo mau e preguiçoso. Onde está o talento que eu te dei? Sabia que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Por que não depositaste meu dinheiro no banco? E ao voltar eu receberia com juros aquilo que é meu? A este servo preguiçoso lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero ouvir esta palavra. E, porque tenho temor de Deus, peço a Ele que me dê a mesma diligência com que Nossa Senhora foi às pressas visitar Isabel grávida. As almas não podem esperar. Temos que ir correndo para aqueles que estão precisando de nós, para aqueles que nos foram confiados. Não só nós, padres, vocês também leigos, toda a igreja, sejamos igreja em saída. Não nos isolemos pelo prazer de nos isolar, seja por medo de uma doença, medo de pobreza, medo de perseguições. Isso não nos traz méritos. Sejamos missionários, porque como o Pai me enviou, disse Jesus, também eu vos envio.
A igreja ou é missionária ou ela não é igreja. A índole missionária da igreja, ela é essencial e foi lembrada pelo Concílio Vaticano II. É importante nós não perdermos isso de vista. Portanto, sem nenhum tipo de exasperação, ou de medo, ou de preocupação, ou de angústia, façamos a vontade de Deus. É para isso que nós existimos. Se fizermos a vontade de Deus, estaremos bem alimentados. Quando na beira do poço de Jacó, junto da samaritana, ao meio-dia, disseram: Rabi, come, é hora do almoço, eu trago comigo um alimento que vós não conheceis. Será que ele trouxe algum pão? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Então, façamos a vontade de Deus. E o resto? Tudo mais será dado por acréscimo. Ótimo! Vamos terminar então dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.